Olá, bem-vindos à nossa sequência de aulas sobre matemática financeira. Sou o professor Júnior e hoje trabalharemos sobre sequências uniformes de pagamentos, né? Pagamentos ou depósitos. Primeiro, eu quero saber quanto seria um valor atual para uma série de pagamentos uniformes de constantes, né? De valor V, de valor P. Para isso, nós vamos utilizar aquela relação em que a gente pega um valor futuro e traz para hoje, que nada mais é que a famosa formulazinha lá de montante, né? Então eu posso dizer que esse valor atual que a gente tem aqui, ele será dado por essa primeira parcela P, que está aqui, vai ser paga daqui a um mês. Se eu trouxer ela para hoje, é só pegar o P e dividir por 1 mais I. 1 mais a taxa que está sendo envolvida aí. A segunda parcela, P sobre 1 mais I ao quadrado. E assim sucessivamente. A terceira parcela sobre 1 mais I ao cubo. E assim continuamos até a gente chegar lá na última parcela, que será P sobre 1 mais I elevado a N. Bom, se a gente perceber aqui, ó, dá para a gente perceber aqui nessa sequência de soma, que está sempre, né, se eu fosse imaginar isso, uma sequência, seria uma sequência que a gente dá o nome de progressão geométrica, tendo em vista que cada termo a partir do segundo é sempre o anterior multiplicado por 1 sobre 1 mais i, que inclusive é a razão da progressão geométrica, né? E se vocês lembrarem bem aí, lá da parte de progressão geométrica, a soma de uma PG é dado por A1 vezes Q elevado a N menos 1, isso tudo, sobre Q menos 1. Então a gente vai só aplicar essa fórmula aqui de soma de PG e tentar chegar na fórmula, né, que calcula o valor atual. Então seria o A1 é P sobre 1 mais I, isso vai multiplicar a razão, que é 1 sobre 1 mais I, elevado a N, né? Vai ficar só a parte baixa aqui elevada a N, porque 1 elevado a N é o próprio 1. Isso menos 1 sobre Q, que é 1 sobre 1 mais I, menos 1. Agora é jogo aritmético aí, né? Então vou continuar aqui, ó. Pelo menos essa primeira aqui a gente vai fazer bem detalhadinho. Então eu vou tirar o MMC, vai ficar 1 menos 1 mais I elevado a N sobre 1 mais I elevado a N. Isso tudo sobre, se eu melhorar aqui pra gente, tem espaço. Vai tirar o MMC lá embaixo de novo, vai ficar o MMC 1 mais I. E aí vamos ficar com 1 menos 1 mais I, então fica menos 1 menos I. Observe que aqui dá pra gente cancelar, né? Esse 1 com menos 1 aqui, ó. Agora é um joguinho aritmético que a gente vai fazer aqui. O que dá pra gente fazer aqui? Deixa eu ver. Então eu vou colocar aqui AP sobre 1 mais I vezes. Bom, observe que vai ficar um valor negativo aqui embaixo, né? Vai ficar menos I aqui embaixo. Então, eu já vou inverter ambos para que não fique com esse valor negativo. Em vez de colocar 1 menos 1 mais I elevado a N, eu vou colocar 1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais I elevado a N. Isso tudo sobre I, né? Já que eu troquei lá em cima, então não vai ser mais negativo, 1 mais I. Divisão de fração, pessoal, conserva, vamos deixar aqui o 1 mais I, P sobre 1 mais I que já estava. Divisão de fração, a gente conserva o primeiro, 1 mais I elevado a N menos 1, sobre 1 mais I elevado a N, vezes 1 mais I sobre I. Tá? Tem uma observação aqui que dá pra gente fazer de cara já, ó, que é cancelar esse 1 mais I com esse 1 mais I. Um está em cima, outro está embaixo, então eu posso fazer o cancelamento. E aí eu vou chegar, o que a gente pode fazer para melhorar essa relação aqui, ó? O valor atual
será P, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais I elevado a N vezes I. Acho que assim fica mais fácil. Quem gosta de tentar memorizar relações, né? É 1 mais I elevado a N em cima e embaixo, só que 1 é menos 1 outra vezes, né? Então tá aqui a relação que permite calcular o valor atual de uma série de pagamentos. Seria mais ou menos assim, ó, vamos dar um exemplo para esse tipo de situação. Vamos imaginar que um pai ele quer saber quanto que ele precisa dispor para pagar a faculdade da filha. A filha passou em medicina lá, vamos dar aqui um exemplo. Então a filha vai pagar, vai fazer medicina. Ela vai precisar de uma parcela lá de 10 mil reais por mês. Pensa alto aqui. 10 mil reais por mês durante 6 anos, 6 vezes 12, 72, então 72 meses. E digamos que ele conseguiu lá um banco, uma agência financeira que consegue dar um retorno aí de 1% ao mês, tá? Só para facilitar nosso cálculo aqui. E eu quero saber qual é o valor atual que ele precisa dispor, né? Para que ele faça, para que ele não precise se preocupar, o banco é que vai pagar aquele valor lá de 10 mil reais mensais. Então, aí seria só fazer a continha aqui. O A seria a parcela 10 mil vezes 1 mais a taxa, então 1% é 0,01, né? Então já vou pôr direto aqui, ó, 1,01 elevado a 72 menos 1 sobre 1,01 elevado a 72 vezes a taxa. A taxa é 0,01. Então a gente vai lá fazer essa conta na calculadora, né? 10 mil. Tomar muito cuidado aí, ó, quando você colocar vezes, é bom abrir um parênteses, coloca lá 1,01 elevado a 72 menos 1. Você fecha o parênteses, tem uma divisão. Aí você abre outro parênteses para não correr o risco de errar, que é 1,01 elevado a 72 vezes 0,01. Aí você pode fechar os parênteses. Isso aí vai dar um total, um valor atual de R$ 511.503,91, né? Bom, tá aí o exemplo. Vamos imaginar agora que em vez do valor presente, eu queira saber um valor futuro, tá? Valor futuro de uma sequência uniforme de depósitos, né? Então, olha só, tem lá o mês 0, aí com o mês vai depositar uma certa parcela, com 2 meses da parcela e assim sucessivamente. Aí, em vez do valor presente, valor atual, eu quero saber o valor futuro. É como se eu quero fazer lá, vamos fazer o mesmo exemplo aí, para esse pai lá que quer pagar a faculdade da filha, né? Ele quer garantir esse recurso. Então, antes mesmo da filha entrar lá na faculdade, ele já está fazendo uma série de pagamentos lá, depositando todo mês determinado esse valor fixo, né? E ele quer saber quanto que ele vai ter quando concluir, né? Quando passar esse período aí. Então, já fiz a continha aqui para a gente não perder muito tempo. Então, a fórmula do valor futuro, que eu chamei de valor nominal, ele vai ter essa relação, vai ser P vezes 1 mais I elevado a I menos 1 sobre I. Então, se fosse aquele mesmo exemplo lá, fazendo uma parcela de 10 mil reais, aí ele quer pagar, é como se ele, antes da filha entrar, 6 anos antes, ele já começou fazendo esses depósitos, né? De 10 mil reais. A taxa, digamos que seja a mesma, de 1%, durante esses 72 meses, né? Só para a gente ter uma noção, o valor futuro ele vai ser bem maior, né? Porque agora eu estou pagando antecipado, eu quero saber quanto que eu vou ter lá na frente, né? Então eu quero saber esse valor nominal, valor futuro, VF, N, né? A montante, M, a letra não vai importar muito não. Então vamos fazer as continhas aqui. Então o N, ele será o P, que é 10 mil, vezes 1 mais a taxa, vou colocar direto aqui, 1,01, elevado a 72, menos 1,
dividido pela taxa, que é 0,01. Fazendo essa continha aí, ó, 10.000 vezes, ó, o parênteses para não errar, 1,01 elevado a 72, menos 1, fecha os parênteses, e divide por 0,01, né? Você vai encontrar aí, olha só que diferença gigantesca aí, dá 1.047.099 reais e mais 31 centavos. Então, se antecipadamente, quando eu digo antecipadamente, antes da filha lá entrar na faculdade e já começar a fazer os depósitos, ele vai ter um montante de mais de R$1 milhão aí, fazendo esses depósitos de 10.000 durante 6 anos, né? Considerando essa taxa de 1% ao mês. Vou ter que colocar aqui que isso aqui é ao mês e aqui são 72 meses. Bom, tem uma questão também do postecipado e antecipado. Aqui a gente está considerando postecipado, ou seja, eu vou começar a fazer os depósitos daqui a um mês. No caso lá do exemplo anterior, eu estou considerando que eu vou começar a pagar, né, tenho que pagar vou começar a pagar a primeira parcela daqui a um mês, eu já quero saber o valor atual. Então, esses são o que a gente chama de postecipado e antecipado. Que eu vou mostrar para vocês agora que existem calculadoras específicas para fazer esse cálculo, né? Então aqui nós temos a HP12C. Aqui é um emulador, né? Você pode buscar na internet, só digitar lá emulador HP12C e vai aparecer para você um site lá que você tem essa calculadora de forma digital aí. Então, nesse caso, vamos ver aqui o mesmo exemplo lá, tá? Eu tenho uma parcela, eu vou chamar a atenção para vocês para essas teclas aqui de cima. N é o número de períodos, I é a taxa, PV é o valor presente, PMT é a parcela, FV é o valor futuro, tá? E aqui tem na tecla 7 de azul tá o begin e na tecla 8 tá de azul o end, ou seja, begin é antecipado e end, né, postecipado. Então, quando não aparece nada aqui, é porque é postecipado, significa que você vai começar a fazer o primeiro pagamento daqui a um mês. Se eu fosse lá na tecla azul, lá, o G, função G, mais o begin, ia aparecer o begin, ou seja, significa que são pagamentos antecipados, né? No ato do contrato, você já está pagando a primeira parcela, tá? Então, a gente vai deixar no tradicional aqui, que é o postecipado, e a gente vai fazer aquele cálculo. Então, no primeiro exemplo que a gente fez agora há pouco, vocês podem só voltar o vídeo e ver, eram parcelas de 10.000, né? Então, eu vou clicar lá, eu digito o número primeiro e clico onde que ele quer, como se fosse caixinhas. Então, eu digitei o 10.000, quero que esse 10.000 fique em qual caixinha? Na caixinha do PMT. Então, ele registrou lá para mim. O que vou lembrar, não importa a ordem, tá? Eu lembrei aqui dos 72 meses. Então, digito 72, coloco lá na caixinha do N. Beleza. Lembro que a taxa era 1%, então digito 1 e clico em I, que é taxa. Agora tem tudo registrado. O que eu estou querendo? Eu estou querendo o valor presente. Então beleza, clique lá no PV, vai aparecer automaticamente para você os R$ 511.503,91 que a gente encontrou lá quando a gente fez usando a fórmula, né? Só que aqui é bem mais prático. Então o equipamento eletrônico ele te ajuda muito nisso. Observe que tem um sinalzinho de menos, vocês podem questionar, por que sinalzinho de menos? Porque se a gente colocou o PMT de positivo, significa que esse PMT está entrando para a gente. Então, o presente valor, né, o valor presente tem que estar saindo, ó, né? A gente tem que ter uma situação de entradas e saídas. Para limpar isso aí, pessoal, você vai no F e reg, tá vendo, de registros? Então, F, reg, essa função CLX, né, de limpeza, então é só clicar em F, CLX, você limpou tudo. Eu vou fazer a mesma coisa agora, colocar os 10.000, vou colocar lá no PMT, vou colocar lá o 1, que era a taxa, vou colocar o 72, que era o prazo, que é o N, né? E eu vou clicar agora, em vez de PV, valor presente, eu quero saber o valor futuro disso. Lembra, a gente achou mais de 1 milhão lá? Vamos ver como que vai dar?
Exatamente o que a gente tinha encontrado, ó, R$ 1.047.099,31, tá? Então, quem dispõe dessa calculadora faria isso aí de forma bem rápida. Ah, mas eu não tenho essa calculadora não. Tem outra possibilidade? Tem. Você pode trabalhar com planilha Docs, né? Planilha, tem o Google Planilha, tem o Excel, tem planilha eletrônica no geral. Então tem planilha Docs, tem o Excel, tem o Calc, né? Todos eles têm a mesma situação, eles têm as funções financeiras lá. Ah, professor, mas eu não sei qual que é a sintaxe de cada da função que eu quero. Então você pode digitar lá no Google lista de funções, vai aparecer para você lá, né? Então tem aqui todas as listas, você pode selecionar. Eu selecionei aqui financeiro e eu quero valor presente. Lá, o valor presente é VP mesmo, né? Não é igual a gente colocou lá lá a gente colocou N, aliás, a gente colocou A de atual, né? É valor presente mesmo. E a sintaxe é essa. Você vai digitar lá a taxa primeiro, o número de períodos, o valor do pagamento, o valor futuro se tiver e se é fim ou início, né? É aquele esqueminha do postecipado e antecipado. Vamos fazer o mesmo exemplo que nós fizemos agora há pouco, tá? Então, para você chamar a função, você primeiro tem que digitar igual, coloca lá a função, né? VP, valor presente, abre o parênteses, igual está na sintaxe lá, vou voltar aqui na sintaxe para vocês visualizarem novamente. Tem o VP, não tem o igualzinho aqui, mas toda vez que for chamar a função, tem que colocar o igualzinho na frente, né? Então é taxa, número de períodos, valor do pagamento, valor futuro, se é de fim ou início. Então vamos voltar lá. Então primeiro é a taxa, então a taxa é 1%. Aqui se eu digitar 1, a planilha está entendendo 100%. Então aqui tem que ter ou o símbolo por cento, né? Ou você já coloca 1 sobre 100, que é 0,01. Ponto e vírgula. Depois você vai colocar lá, ó, vou voltar lá para não correr risco de errar aqui, ó. Taxa, número de períodos, então número de períodos 72, ponto e vírgula. Depois o valor da parcela, que nós colocamos lá 10 mil, né, no nosso exemplo. Depois o valor futuro, aqui a gente quer saber o valor presente, não está tendo sobra lá na frente, então é 0. E aí vem a parte do postecipado e antecipado. O postecipado, ele é tecla 0. E o antecipado, tecla 1, tá? Então é só para saber diferenciar um do outro. Dá Enter, vai aparecer igualzinho a gente achou lá no nosso emulador, né? E também na fórmula matemática que nós fizemos agora há pouco, tá? Então esse é o raciocínio é a fórmula de calcular, né? Ou tá aqui, para vocês verem a sintaxe aqui, para vocês encontrarem o valor futuro, o valor presente. Para ser o valor futuro, qual seria a diferença? Igual valor futuro, e não vai mudar muita coisa não. Você vai digitar primeiro a taxa, no caso 1%, ponto e vírgula. O que a gente colocou depois? Foi o período, 72. Depois a gente colocou o valor da parcela, né? 10 mil. Aí agora ele vai pedir lá o valor presente, que é 0, e se é antecipado, postecipado, né? Geralmente o padrão é 0, mas se falar que é antecipado, você altera esse valor. Você vai chegar lá naquele resultado que a gente tinha encontrado lá na calculadora, né? 1.047.099,31. Pessoal, é lógico que lá nessas planilhas eletrônicas tem uma série de funções. Então, vocês podem, né, tendo a curiosidade de pesquisar aí, vocês vão encontrar inúmeras fórmulas para calcular, né? Aqui a gente quis encontrar os valores, mas você pode pegar um financiamento, como por exemplo, aqui, eu quero saber a taxa de um financiamento. Então, se eu procurar aqui taxa, deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver se aparece aqui para a gente a taxa. Tá aqui, ó, taxa. Então, qual que é a sintaxe dela? É número de períodos, valor do pagamento por período, valor atual e valor futuro. E aí eu quero saber taxa estimada. Você geralmente vai colocar o valor... Essa aqui, taxa de juros, não, vai ser essa aqui mesmo. Tem que colocar também aqui o valor futuro
e também ser antecipado, antecipado é o mesmo raciocínio, né? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo, vamos fazer aquele mesmo exemplo para a gente verificar aqui, ó. Então igual taxa, abre parênteses, lembra lá o que tem que colocar primeiro, já esqueci. Número de períodos e o pagamento mensal, né? Então vamos colocar lá, número de períodos são 72, vamos fazer um exemplo que tem que dar 1%, só para a gente verificar. Então 72, o valor a ser pago 10 mil, né? Naquele exemplo que nós fizemos. O valor atual, aqui tem uma, eu vou colocar os 500, era o 511, deixa eu lembrar o valor aqui. 511, 503 e 91. 511, 503 e 91. Depois a gente tem que colocar o valor futuro, no caso 0, né? Tem que colocar ser antecipado por antecipado. E tem que colocar uma taxa de estimativa aí. Você não precisa colocar nada não, pode colocar 0. O que vai acontecer? Ó, deu erro. Por que deu erro? Porque é aquele esquema que eu comentei com você. Se você colocou a parcela positiva, o valor presente ou futuro tem que ser negativo, porque é entrada e saída, né? Então vamos colocar um menos aqui, e aí vai aparecer para você a taxa lá, tinha que dar 1%, né? Que é aquilo que nós fizemos. Da mesma forma, se você colocar 0 aqui, se eu mudasse aqui, ó, colocasse 0 nessa parte aqui de valor presente, e lá no valor futuro colocasse lá 1 milhão, acho que foi 1 milhão 47 mil, não lembro o valor, vou colocar só 1 milhão 47 mil, mais ou menos aqui, já vai aparecer o valor próximo aí, ó. Faltou o sinalzinho de menos, aí vai aparecer, era para aparecer, né? Deixa eu ver a sintaxe aqui, quando 72, 10 mil, 0, menos 1 milhão 47 mil. Deixa eu ver a sintaxe agora da taxa, é a mesma sintaxe, então tem que descobrir qual que é o erro aqui, peraí. Ah, tá trocado aqui, né? Aqui que é menos 1 milhão e 47, vamos pôr o valor exatinho, 1 milhão 47, 099 e 31. Aqui é o... Não, errei de novo. Aqui, ó, o valor presente é 0, o valor futuro é menos 1 milhão 47, menos 1 milhão 47 e 99 e 31, ponto e vírgula, aí vem os outros valores, que dá os 1%. Bom, pessoal, por hoje a gente vai ficar, né, por conta dessa parte. É importante que você saiba que dá para se fazer tanto pela fórmula matemática que a gente aprendeu, quanto por equipamentos eletrônicos, seja calculadora HP 12C, seja por planilhas eletrônicas. Aí vocês façam as atividades das listas de exercícios e a gente tira as dúvidas na aula síncrona. Forte abraço a todos.